baseado no tema e no texto de Paulo sobre o Evangelho nos dias de hoje, Paulo vai dizer bem assim: não vos conformeis com este mundo, com este século, Sim. com os dias de hoje. Um conselho, o senhor que é pastor da Metodista Wesleyana, a igreja do senhor é Barra dos Coqueiros, né? Barra dos Coqueiros e em Santa Amaro. Tá glória. O senhor é intermunicipal, né? É, intermunicipal. Muito bem, Deus abençoe, viu? Quero também mandar um abraço, olha, perdoe, viu? É uma gafe da minha parte, mas eu gostaria de mandar um abraço para a família do pastor Júnior Ramos, o pastor Domingos, a irmã Thelma, missionária Thelma, a Denise, o Mariano, né, o esposo da Denise, a Leia, o esposo da Leia, a todos que estejam nos assistindo, sua esposa Thalita e dois filhinhos, dois filhos, Heitor e Miguel. Heitor e Miguel, Deus abençoe, viu? A família de Júnior é grande, viu? Glória a Deus. E ele disse, Thalita, né? Thalita. Ele disse, irmã Thalita, que ele acredita no texto, crescer e multiplicar, viu? Já multiplicou. 2 vezes 2 é 4. Deus abençoe. Querido, fala um pouco sobre esse versículo de Paulo, lá em Romanos 12, 2. Não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim. Esse versículo, ele remete muito a várias gerações. Sim. Né? Eu cresci ouvindo esse versículo. Para os irmãos que não me conhecem, eu estou na igreja desde o ventre da minha mãe, né, para a glória do Senhor. E cresci na igreja, tive bom conhecimento bíblico, principalmente da escola bíblica dominical. Aí agora alguns pastores vão me apoiar. Participem da escola bíblica dominical. Sim. Porque é algo muito importante. Muito do conhecimento que eu tenho hoje não foi tirado de seminário. Fiz seminário por 4 anos, mas o maior conhecimento não foi tirado do seminário. O maior conhecimento não foi tirado das pregações bíblicas, mas da escola bíblica dominical. Muito do que eu conheço hoje. E era muito pregado, né, sobre isso nas escolas bíblicas, sobre a gente ver as nossas atitudes. Por quê? Porque a gente não deve estar conformado com o mundo, mas a gente ser transformado por Cristo. Traduzindo já, certo, né, trazendo um resumo desse versículo. E essa transformação é algo importante para todos nós. Por quê? O Evangelho do Senhor, que é o tema desse podcast, o Evangelho do Senhor são boas novas. Anunciar boas novas. O Evangelho é boas novas. E nós temos essas boas novas em nosso coração, em nossa mente. Nós temos. Quando somos transformados pelo Evangelho, a gente é transformado por essas boas novas. Porque vamos levar em consideração o que diz lá em 1 Pedro 2,9, que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido. E esse povo adquirido é para anunciar as boas novas de salvação, trazendo as pessoas, tirando as pessoas das trevas e trazendo para a maravilhosa luz de Cristo. Veja só, tirando das trevas e trazendo para a luz. Houve uma transformação. A transformação que aqui é pregada, onde Paulo ele diz, olha, não vos conformeis com este mundo. É exatamente a gente não se conformar com as coisas que há, principalmente, eu vou botar no sentido de hoje, no nosso século. A gente precisa estar combatendo o tempo inteiro as astutas ciladas do inimigo, combatendo o tempo inteiro os trabalhos das trevas, combatendo o tempo inteiro aquelas pessoas que, infelizmente, estão infiltradas na igreja. Eu digo infiltradas porque não são cristãos mesmo.
São pessoas infiltradas que querem desvirtuar o evangelho do Senhor, que querem tirar as pessoas do evangelho, tirar essas boas novas do coração e trazer outro evangelho, um evangelho falso. Jesus, Paulo, eu vou botar Jesus e Paulo, que é o que já tem na minha mente aqui. Eles falaram muito contra os falsos profetas. E se a gente for analisar, há muitos falsos profetas. Quando é remetido essa palavra, né, esse termo, falso profeta, a gente pensa logo em pastores que pregam o evangelho, mas não é só pastores. São todo e qualquer tipo de pessoa que desvirtua o evangelho do Senhor, que muda o evangelho do Senhor para se amoldar ao seu próprio eu, ao seu próprio pecado. E aí, esses falsos profetas estão, infelizmente, destruindo muitas vidas, muitas mesmo. Porque tem muitas pessoas que deixam de ler a palavra do Senhor para somente ouvir aquele determinado líder ou aquele determinado influenciador. Algo que está sendo muito disseminado, esses influenciadores, que não entendem da palavra do Senhor, pegam um versículo bíblico e, e simplesmente muda tudo. Usa o versículo num contexto totalmente diferente. E isso daí acaba denegrindo o evangelho do Senhor, acaba trazendo a muitas pessoas uma falsa impressão, onde não, o evangélico não é dessa forma. Meu Deus, que negócio é esse? Eu achava que evangélico era diferente, eu achava que era de um jeito melhor. O certo é sim para ser. Por quê? Porque somos transformados pelo evangelho. Para eu estar na minha posição hoje, eu estou falando agora individualmente, como servo do Senhor Jesus Cristo, para eu estar na minha posição hoje de servo, eu tive que me deixar ser transformado pela palavra do Senhor. Eu tive que não me conformar com o pecado. E é isso que torna o evangelho do Senhor tão maravilhoso. Porque quando a gente aceita ao Senhor Jesus, a gente já começa a ser ali transformado pela palavra do Senhor. E o pecado, ele vai se apresentar para todos, exatamente para todos. Só que existe uma diferença do cristão e do não cristão, daquele transformado e daquele não transformado. E exatamente é onde chega aqui. O de não querer ser amoldado, ser transformado por este mundo e sim rejeitar o mundo. Porque quando o pecado chega e somos cristãos verdadeiros, eu vou chegar e dizer bem assim, olha, eu não quero cometer esse pecado. Eu não quero. Porque a transformação invadiu o meu coração. É diferente daquele que simplesmente está na igreja por estar. Ele chega e diz, eu não posso cometer esse pecado. Existe uma diferença entre eu não quero e eu não posso. Porque quando eu digo eu não quero, então eu já tenho o significado ali de que o pecado, aquele pecado não me domina. Ele pode se apresentar, mas ele não tem domínio, não tem força, não tem poder sobre mim. E pela palavra, pelo poder de Jesus Cristo que há em minha vida, eu posso dizer, eu não quero. Já o não posso, eu não posso porque o evangelista disse que está errado. Eu não posso porque tem uma regra na igreja que diz que não pode. Então, o desejo está ali, intrínseco no meu coração, mas eu não posso. Então, isso daí, da gente ser revoltado com o pecado, é a essência do cristianismo. É a essência do evangelho. É essa revolta contra o pecado. E nós temos que ser assim. Ser revoltados. Ah, tem pecado ali, tem erro ali? Não, então eu não quero, não dá para mim. Eu não posso estar, eu não posso viver, porque o meu Deus, ele me transformou. A glória
é para o nosso Rei dos Reis. Amém. Glória a Deus. Pastor Júnior.